A prisão hoje do Silvinei, ela é a constatação real de que a CPMI elaborou, está adotando uma linha de investigação correta em consonância com fatos e não com narrativas. Inclusive, nós não tivemos nenhum acesso a nenhum compartilhamento, por exemplo, dos inquéritos hoje do Supremo Tribunal Federal e da Polícia Federal, mas hoje nós temos uma prisão em que há uma compatibilidade do ponto de vista da investigação da CPMI. Quando o Silvinei esteve aqui na comissão, ele mentiu de uma forma escancarada, em várias linhas. Nós tivemos, aliás, vários pontos que nós conseguimos comprovar, inclusive no momento da oitiva dele, de que de fato ele estava mentindo. Na sequência, inclusive, encaminhamos uma representação junto ao Ministério Público Federal para que tomasse as devidas providências. Logo em seguida, eu cheguei a falar com o presidente Maia e também conversei com a imprensa brasileira de que havia uma necessidade de reconvocação do Silvinei. Então, hoje, mais do que nunca, a partir desta prisão, está clara a necessidade de reconvocação e fazer uma compatibilidade a partir dos documentos que nós levantamos com a fala que ele trouxe aqui na comissão. E é exatamente o ponto fundamental que nós faremos a partir deste momento. Eu espero que haja uma nova deliberativa em pouco tempo, e aí será convocada pelo presidente da comissão, e nesta deliberativa nós faremos, de fato, a apresentação desses novos requerimentos, dentre eles do pedido de reconvocação do Silvinei e também de outros pedidos de acariação que nós julgamos pertinentes para este momento da comissão. Sobre a questão das acariações, nós defendemos nesse primeiro momento uma acariação entre o Anderson Torres e o Almada, que era o superintendente da Polícia Federal da Bahia, que participou da reunião aonde, segundo informações do Almada, que ele inclusive já colocou isso de forma clara e também no seu depoimento na Polícia Federal, de que houve uma reunião para discutir um mapa que foi construído pelo Serviço de Inteligência do Ministério da Justiça, aonde houvesse pontos com a presença maior de eleitores ligados ao então candidato Lula. Para este local também haveria uma presença maior de policiais e, portanto, de agentes, de integrantes da Polícia Rodoviária Federal. Ou seja, se cria uma reunião na Bahia, onde o ponto central desta reunião é uma ação criminosa, que é atrapalhar o resultado eleitoral. Então, diante disso, ele diz, o Anderson Torres aqui falou claramente que não seria verdade essa reunião, o Almada disse que é verdade esta reunião. Então, há uma necessidade de a gente fazer, de fato, essa acariação. Quanto ao Silvinei, a ideia de fazer a acariação com ele seria, de fato, mais voltado para integrantes da própria Polícia Rodoviária Federal, porque nos relatórios que foram apresentados e nas ordens de serviços, que são as OS, lá constavam claramente um direcionamento desses policiais para a região Nordeste brasileira, inclusive com um aumento exponencial de diárias. Ou seja, ele teve praticamente uma dobra em relação a essa quantidade de policiais, e os pontos aonde haveria essa fiscalização, houve uma concentração de uma forma exagerada para a região Nordeste brasileira. Então, esse relatório foi feito e construído pelas informações com a presença do Silvinei em reuniões onde ele, inclusive, pediu a retirada de todos os aparelhos celulares. Há, inclusive, a informação, e ele chegou a constatar, de equipamentos e de aplicativos, de instrumentos aonde impedissem, por exemplo, qualquer tipo de comunicação de quem estivesse naquela reunião. Então, ali, diante desses fatos, também poderá haver, em algum momento na comissão, o pedido de acariação, que seria do Silvinei, e com este segundo escalão da Polícia Rodoviária Federal, que participou desta reunião. Então, são acariações que poderão surgir também ao longo do processo, a partir dos dados e das informações que chegam a esta comissão. Nós fizemos essa solicitação de compartilhamento, mas eu, inclusive, pedi que não fosse colocado, porque em votação, numa primeira rodada, porque a
hoje um princípio legal que nós precisamos respeitar, que é a súmula vinculante 14, que, de forma expressa, afirma que em inquéritos onde há diligência em curso, eles não podem ser compartilhados por nenhum outro inquérito, no caso, seria o inquérito aqui da CPMI. Então, por conta disso, eles não são compartilhados. Agora, há informações que chegam ao conhecimento público e, às vezes, até os próprios depoentes que conversaram e que falaram, que já foram ouvidos nesses outros inquéritos, acabam, na verdade, trazendo até nós essas informações e acabam nos municiando e nos dando elementos para as nossas oitivas. Feito muita questão ao longo dos trabalhos da CPMI de fazer esse registro. Eu fiz isso no Silvinei, ele inclusive disse claramente que não respondia a nenhum processo administrativo e nós aprovamos e mostramos o melhor para ele através de provas e coloquei para ele que haveria ali naquele momento a possibilidade, haveria elementos substanciais para a sua prisão. Ontem, mais uma vez, também nós apresentamos isso, porque em algum momento o Anderson Torres disse que ele não tinha nenhum conhecimento da chamada minuta do golpe e depois ele disse que leu e recebeu e teve conhecimento. Então, ele ele se contradisse durante o processo de oitiva e eu, mais uma vez, coloquei. Agora, dentro de uma construção democrática e, às vezes, de construção de acordos, que é o que a gente tem trabalhado na comissão, a gente tem colocado que o presidente da comissão deverá, na verdade, fazer essa definição em relação à decisão de prisão por falso testemunho. Isso não inibe, não inviabiliza de nenhum outro membro da comissão dar ordem de prisão. Aliás, esse é um princípio legal do cidadão brasileiro. Agora, é uma decisão que ele, o presidente da comissão, deverá tomar. E aí eu acredito que ele poderá responder de uma forma mais clara em relação a essa decisão de não definir prisão de quem está mentindo na comissão.